Muito boa tarde, bem-vindos ao segundo dia da conferência online O Oceano Queremos e à sexta conferência de professores do mar, organizada pela Ciência Viva. Esta conferência, que está enquadrada na década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, 2021-2030, explorou ontem um oceano limpo e hoje apresentará um oceano saudável, um oceano produtivo e um oceano seguro. Para quem nos está a ver pelo streaming do YouTube, não deixem de colocar questões no chat. Nós vamos ter elementos da equipa a seguir tudo o que vocês estão a escrever. Vão-nos passar as perguntas e vamos passar essas perguntas aos oradores. Por isso, não deixem de fazer as perguntas, de comentar. E vamos então dar início a este segundo dia. Começamos esta sessão, novamente, como ontem, do outro lado do Atlântico, e temos connosco Ronaldo Cristofoletti, professor da Universidade Federal de São Paulo, no Brasil, coordenador do programa Maré de Ciência e membro do Comitê Assessor de Comunicação da COI-Unesco para a década do Oceano. O Ronaldo traz-nos então hoje um oceano saudável que é, sem dúvida nenhuma, um reflexo da nossa saúde. Ronaldo, muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado este nosso convite, é um prazer enorme tê-lo cá connosco, ainda que tenhamos assim uma bacia oceanográfica de distância entre nós. Bem-vindo e passo-lhe a palavra. Muito boa tarde ou boa noite para quem está aí do outro lado desse Atlântico. Obrigado, Carla. Queria agradecer muito, parabenizar a você, toda a equipe do Ciência Viva e de todos os colaboradores por mais essa ação. É um prazer enorme estar aqui, do outro lado do Atlântico, então brasileiro. Me perdoem, caros colegas, por alguma palavra ou algum termo que seja mais do português brasileiro, tá? Eu sei que a gente tem algumas diferenças, mas ver discussões como essas e movimentos como esse é algo incrível, é algo que nos transforma. Então, por isso, parabéns, é um prazer poder compartilhar um pouco dessa questão de pensar o oceano limpo, né? O oceano saudável, e depois vai seguir para o oceano produtivo e assim vai. Então, eu queria trazer essa lógica para os colegas. Onde está o oceano saudável? Saudável, resiliente, que é reflexo da nossa saúde. Eu acho que pensar esse tema, ele traz uma relação com muito do que a gente faz na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas escolas, nas nossas relações, né? Quando a década da ciência oceânica constrói a sua história e os seus 7 resultados esperados, o segundo, então aquele vem da conexão de ontem, né, de como terminou o dia de ontem, que era sobre o oceano limpo, né, e todas as questões das fontes de poluições, a gente ouviu ali sobre ciência cidadã, e poluição, e lixo no mar. Se a gente chegar em 2030, cumprindo a nossa meta de ter um oceano limpo, a ideia é que ele não seja só limpo, é que ele seja saudável, resiliente, ou seja, que ele se recupere, ele tenha a sua dinâmica natural, né, ele se recupere, inclusive, dos impactos que ele sofreu, ou venha a sofrer. E para isso, nada melhor do que pensar na ciência, porque a gente precisa compreender esse espaço, conhecer, proteger, restaurar aquilo que já está impactado demais, e gerir, e manejar, e ter uma gestão que permita. Então, vamos pensar um pouco qual seria, né, o meu convite, a minha provocação, quais são dimensões que nos unem aqui nessa discussão transatlântica, com esse oceano que nos une, para pensar o oceano saudável. Vamos pegar o link de ontem, né, do primeiro resultado esperado, que é o oceano limpo, e todas as pressões sobre ele, de vários impactos. Todo mundo sabe que a nossa biodiversidade vem sendo muito afetada, né? Então, você tem um ritmo muito grande de perda de biodiversidade, de sobrepesca, de impactos de poluição que alteram e influenciam a riqueza das espécies que a gente tem no ambiente. E boa parte dessa alteração, embora algumas sejam processos naturais, a maior parte é a nossa ação,
nós ser humano, que pelo nosso uso, pelo nosso comportamento, pelo lixo que a gente descarta, por o quanto a gente pesca demais uma determinada espécie e não olha para as demais, ali está uma relação. Então chega um momento de pensar que oceano é esse que queremos. O oceano que queremos para 2030, ele tem que ser conservado, ele tem que ser protegido, ele tem que ser usado sustentavelmente, né? A gente pode usar, é uma fonte de recursos, né? Para alguns países ainda mais, a gente tem países costeiros e países como Portugal que tem uma relação, né, que um dos exemplos dos países, uma relação intrínseca com o mar, né? Muito forte. Então, assim, como a gente trazer isso de forma sustentável, mas que mantenha o nosso oceano saudável? Então, para isso, a gente precisa entender que vida é essa que está lá, como ela funciona, como que a gente minimiza os impactos que a gente tem nela. A gente está num processo que, por hora, ainda ele é o contrário. Cada vez mais a gente degrada esses ambientes, cada vez mais essa degradação ela é acelerada, porque a gente tem atividades que, no modo atual de vida da nossa sociedade, ela não condiz com uma saúde do oceano, com um oceano que seja saudável. E aí vem um pouco da relação que eu queria trazer nesses minutos, que é a saúde do oceano, né, um oceano saudável e a nossa vida saudável. Eu acho que assim como o conceito de que aqui no Brasil a gente diz cultura oceânica, e aí vocês chamam da literacia oceânica, né, mas tudo está envolto num mesmo conceito que é a influência do oceano na nossa vida e a influência das nossas ações sobre o oceano. Então, a saúde do oceano, ela está conectada com a nossa saúde. Ela influencia e é influenciada. Porque se a gente olhar como sociedade, peço aqui perdão se a expressão for muito forte, mas a gente quase pode dizer que é uma sociedade doente, aquela que joga tanto lixo, tudo que tem de pior no oceano, sem refletir sobre isso. E acho que é uma doença que a gente detectou, então que a gente tem que buscar uma cura, uma transformação, uma mudança, que cure, né, que mude. A gente, nesse momento de sofrimento da pandemia, e aqui eu faço uma pausa para deixar a minha real solidariedade a todas as famílias no mundo todo afetadas de alguma forma por essa pandemia. Nesse 1 ano e meio, né, de pandemia praticamente que nós temos, nós vimos o quanto a diminuição das nossas ações sobre o oceano já trouxeram resultados de resiliência. Então, nós vimos áreas onde diminuiu muito o trânsito de embarcações e de outras poluições, que então, de repente, a gente voltou a ver mais espécies, né? Isso teve um exemplo muito claro ali na Itália, de Veneza, perdão, dos canais de Veneza, em outros lugares do mundo. Aqui eu moro, e para quem conhece, em Santos, litoral de São Paulo. Santos também foi muito evidente na praia, na região costeira, o quanto a diminuição da ação humana a gente passou a ver mais. Imagina, em poucos meses, o que é que nós não podemos fazer para o oceano que queremos em 10 anos? Né? Então, a nosso comportamento, a nossa ação, ela influencia a saúde do oceano. Mas a saúde do oceano, o oceano que a gente é saudável, influencia a nossa vida. Porque o lixo, né, ou todas as fontes de poluição que a gente joga lá, eles não desaparecem. Isso a gente viu até muito claramente ontem, né, nas apresentações do Oceano Limpo. E se ele não desaparece, em boa parte, ele retorna. Algum retorno é visível, bastava ver ontem, né, e todo mundo conhece, né, as questões que a gente precisa de limpeza de praia, as ações de limpeza de praia, porque é o oceano nos devolvendo o que nós demos para ele, né, é um espelho, ó, isso que vocês me deram, tá aqui de volta para a praia. Agora, a gente tem uma outra preocupação a ter e pensar no oceano saudável, porque tem a poluição, ou o impacto da poluição que a gente não vê diretamente, que é
E o pescado que a gente come, será que ele está saudável? Porque se o oceano não estiver saudável, não necessariamente ele vai estar saudável. E se nós vamos comer, nós também não vamos ficar saudável. Então, pensar num ambiente onde a biodiversidade é conservada e que os processos permitem uma recuperação desses impactos é muito importante. Certamente, cada um de nós que esteja ouvindo, se tem a oportunidade de ter umas férias ou um passeio numa praia, escolhe a praia mais bonita, a mais gostosa. Ninguém vai escolher a praia mais poluída. Então, a gente tem intrínseco a importância de ter um ambiente saudável, resiliente, com a biodiversidade, que os ecossistemas sejam lindos, né? Quem não se encantou com o filme, aqui no Brasil traduzido como Professor Polvo, não sei aí em Portugal mesmo, né? Acabou de ganhar o Oscar, o The Octopus Teacher, que traz, quem não assistiu, sugiro que assista o documentário que ganhou o Oscar, maravilhoso, filmado na África do Sul, uma história linda. Eu acho que eu nunca torci tanto para um filme ganhar um Oscar como esse, não por trabalhar com o oceano. Ali está um exemplo de um oceano limpo e de um oceano saudável e resiliente, né? Ele narra ao longo da história essa relação com as espécies, no caso específico com o polvo, mas que estão ali porque o processo de riqueza, de biodiversidade, de um ecossistema vivo estava ali presente. Então, quem não conhece, por favor, assistam, é maravilhoso. E aí, nessa história, se a gente começa a olhar agora onde estamos, a gente vai conhecer exatamente quais são essas espécies, como elas funcionam, os lugares que estão impactados. Não tem problema. Existem processos de restauração. Se a gente soma, eu sempre pode ver que eu estou me referindo ao ontem, eu já vou me referir ao daqui a pouco. Se a gente soma um oceano que ele vem limpo, a gente tem que garantir que ele é saudável e resiliente, ou seja, as espécies estão lá. Se foi muito impactado, é igual nós mesmos quando a gente toma um chacoalhão da vida, né? Você fica uns dias maus, mas depois você levanta e segue a vida. A biodiversidade, os ecossistemas também seguem a vida se eles tiverem força. E o que a gente precisa dar para eles de força, primeiro é tirar o estresse, né? Tirar as fontes de poluição. Segundo, é garantir que a biodiversidade está lá, é usá-la de forma sustentável. E aqui já vem o link que a Mônica vai trazer depois do oceano produtivo. Quer dizer, um oceano produtivo é um oceano que, mesmo quando explorado, mas ele não é sobreexplorado. Né? Ele não é muito, a gente não tira muito de um algo, a gente garante um balanço no seu funcionamento. Então, ele continua nos dando produtos, bens, serviços, mas a gente está respeitando. E aí, se a gente pensa em cenários maiores, de mudanças climáticas e tudo, isso fica ainda pior. Então, qual que é o meu convite, né, nesses minutos últimos e pensar? Tentei abordar primeiro o quão importante é olhar a saúde. Vamos pensar aqui na saúde do oceano, que é o tema do resultado esperado 2 dessa década. Um oceano saudável e resiliente. Né, o seu nome completo, um oceano saudável e resiliente, no qual os ecossistemas marinhos sejam compreendidos. Então, precisamos estudar, pesquisar, falar nas escolas, linká-los nas aulas de ciências, biologia, geografia desses ambientes protegidos. Precisamos saber onde está o nosso melhor ainda conservado e proteger. Restaurados. Então, aquilo que já foi impactado, precisamos minimizar as fontes de estresse e permitir a resiliência. E devidamente geridos, né? Ou seja, ter esse manejo, essa gestão ambiental que permita. E se isso tudo é importante para a gente chegar no manejo, veja, voltou um pouco de novo para nós. Né? Ao pensar no manejo, é o como nós vamos lidar com isso. A gente precisa conhecer, a gente precisa restaurar, só que nós precisamos mudar nossa ação para que o oceano seja saudável. E a relação que eu trouxe de início, né, o oceano saudável e a nossa saúde. A pandemia nos tinge isso, né, nos tinge esse processo, nos mostra isso, de que a Organização Mundial da Saúde, há um tempo já, e talvez nem todo mundo aqui conheça, quem não conhecer, sugiro que depois a gente possa aprofundar um pouco, tem um conceito que é o de saúde única. A saúde única é
não existe saúde do ambiente, do homem e dos animais. Na verdade, na década da ciência oceânica, a gente opta por falar saúde do oceano, mas saúde do oceano é a nossa vida. Falar da saúde do oceano é falar da saúde dos organismos que lá estão e é falar da nossa saúde. Porque se a saúde do oceano, se ele não estiver bem, se ele não estiver saudável, a nossa vida não vai estar saudável. E os bens e serviços que a gente tem serão impactados. E isso, claro, não vale só para o oceano, ele vale com toda a nossa relação com a natureza. Né? A relação, essa pandemia toda, ela emerge de uma relação homem-natureza-organismo, onde um vírus muda e chega na espécie humana. Né? Então, ele muda de compartimento, muda de espécie e acha um espaço evolutivamente. Então, isso mostra o que é esse conceito da saúde única. Né? O conceito de que pensar na saúde ambiental, e, no caso, pensar um oceano saudável, é garantir que a nossa vida esteja saudável. É garantir que a gente esteja bem. Existem estudos que mostram a grande quantidade, além de a gente fala sempre do lixo, de tudo, mas a grande quantidade de fármacos, né, de resquícios de medicamentos que a gente toma todos os dias, e que ele vai pela urina e pelo esgoto e chega no oceano. A gente já tem muitos estudos que mostram como as espécies marinhas estão sendo impactadas. Então, existem animais, principalmente gastrópodos, caracóis, que a gente tem tido muito intersex, né? Animais que têm mudado de sexo pela quantidade de hormônios ou fármacos que vêm dos remédios que são tomados para o controle hormonal. Então, assim, a gente tem uma série de fatores já demonstrando esse impacto. E isso retorna, isso mostra a nossa saúde, a questão do nosso processo. Então, qual que seria minha mensagem aqui no final, e deixar um convite, um link para todo mundo, para a gente poder ter essa discussão. Se compreendermos a saúde única como um processo, como uma verdade, se entendermos essa questão de que um oceano saudável, que seja rico, com as espécies, com aquilo que mais nos alegra, que nos traz bem-estar mental quando vamos para a praia, né? Já é comprovado, né? O oceano ele traz bem-estar humano, bem-estar mental, não é só físico. Né? Fiquei tão feliz de ler ontem um trabalho que foi feito um estudo com fotos. Então, eram dadas fotos de diversos ambientes para as pessoas. E as fotos mais escolhidas na categoria "isso me traz bem-estar mental" eram todas as fotos de oceano. Então, né, só que nenhuma delas com plástico, nenhuma delas poluída, nenhuma delas com esgoto na água. Então, se a gente entende que essa saúde do oceano, ela impacta na nossa vida, inclusive na nossa saúde mental, a gente tem que agora ter uma ação. A década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, que a Carla traz aí na sua apresentação, ela nos traz esse convite. Esse convite de conhecer, de usar o conhecimento científico para saber mais e de transformar a nossa ação. Ela é uma década da ciência, mas é a ciência chamada ciência transformadora. É a ciência que ela é co-construída entre a academia, a sociedade civil. Ontem a gente tinha ali a fala que mostrava da ciência cidadã, né? Esse modelo de ciência onde todos os setores da sociedade estão juntos, constrói ciência juntos, do início ao fim, pensam junto. Então todos nós, todos vocês que ouvem, fazem parte desse processo. E ele não é só da geração do conhecimento, mas ele é da aplicação. Então, se a gente pensa, por exemplo, aqui falando, né, de um movimento que eu tenho tido a alegria de participar, junto com Ciência Viva, junto com o grupo do Escola Azul Portugal e tantos outros países, o quanto que as escolas e o ensino nos podem trazer desde o início para as nossas crianças, trazer essa importância sobre o oceano, sobre o conhecimento sobre o oceano, sobre a saúde do oceano, para que a gente tenha uma consciência, a gente tenha uma geração oceano, uma geração de pessoas, de pequenos, jovens e adultos,
que reconhece essa saúde ambiental, que reconhece que o ambiente, um oceano saudável, nos faz bem, e aí pensa, bom, mas se eu quero um oceano saudável para 2030, como é que eu mudo minha ação agora? O que eu posso mudar? Eu posso jogar um pouquinho menos de lixo, eu posso conversar com alguém para essa pessoa também entender, e isso na parte da escola. E aí todas as disciplinas, todos os professores podem ajudar, podem trazer e podem mostrar essa relação. Então, eu finalizo, e aí, né, devolvendo para Carla, para Ana, agradecendo de estar aqui e deixar esse convite. Se nós queremos um oceano limpo, que ele também seja saudável e resiliente, para que ele seja produtivo, e depois previsível, seguro, acessível e inspirador. Mas que a gente olhe como é que as nossas ações podem permitir que a gente conheça mais essa biodiversidade, essa resiliência, esse processo, porque se ele estiver forte e saudável, nós vamos estar também. Então, esse era um pouco para puxar o papo. Agradeço, super obrigado por esse momento. Muito obrigado, Ronaldo. Nós é que agradecemos pela sua participação aqui. Ouvi-lo inspira-nos sempre e dá-nos esperança, porque nós não podemos só ouvir que o oceano está muito mal e que está em perigo e ficarmos com aquela sensação de que não podemos fazer nada, de que está tudo fora do nosso controle. E no fundo é isso a literacia do oceano, é nós percebermos que a nossa ação impacta o oceano, tal como o oceano nos impacta a nós. Eu gostava de perguntar aqui às minhas colegas se temos perguntas do público. Entretanto, se falou nisso da saúde única, e nós ontem tivemos um café de ciência no Parlamento Português, justamente para abordarmos o tema da saúde única, que vem no fundo a montante de tudo isto porque nós estamos a passar. Se de facto os ecossistemas não estiverem saudáveis e os outros animais não estiverem saudáveis, nós também não vamos estar mais tarde ou mais cedo. E se pensarmos na grande quantidade e diversidade de espécies que existem no oceano, em todas as camadas do oceano, até no oceano mais profundo, se essas espécies estiverem mal, nós bem não estamos, com certeza. Recebi aqui um comentário do grupo da professora Maria João Bebiano, do CIMA, que andaram a estudar as águas do Algarve e que detectaram inclusivamente que na região de turismo havia mais antidepressivos nas zonas das férias, quer dizer, as pessoas vão de férias e mesmo assim estão com antidepressivos. E nas zonas com mais local, da população local, havia mais anti-inflamatórios e essas coisas que a gente toma de vez em quando. Mas quer dizer, é incrível como nós deixamos uma pegada química no oceano. E que retorna para nós mesmos. Claro, que os peixes depois nós consumimos. Queria-lhe também perguntar, porque o Ronaldo é o coordenador da Rede Atlântica de Blue Schools, da Rede Atlântica de Escola Azul, que falou que se vai iniciar ainda agora e que é um projeto cheio de potencialidades. Inspirou-se na nossa Escola Azul, que aliás também é parceira, e vai se estender para a Bacia Atlântica. E eu gostava que falasse um bocadinho sobre isso também, enquanto não temos mais perguntas. Com o maior prazer, Ana. Acho que é isso, né? Portugal, um país pioneiro, né, nessa discussão da Escola Azul. Quer dizer, como escolas podem abordar o oceano no seu currículo? E a partir da experiência que vocês já têm em Portugal e de outras redes no mundo, né? A gente tem redes no mundo todo seguindo o mesmo caminho, criou-se o Escola Azul Atlântico, e deixo aqui inclusive o convite a todos que nos ouvem. Escola Azul Atlântico vai ser lançado agora no começo de junho, entre os dias 2 e 4, vão ser 2 momentos ali de lançamento, certamente pelas redes, Ciência Viva também vai divulgar, todo mundo vai poder conhecer ali esse evento, e a ideia é
como nós podemos conectar, pensar a multiculturalidade e como que escolas em Portugal, Brasil, Canadá, África do Sul, Cabo Verde, Angola, como elas podem falar, o que a gente pode aprender da experiência de um país com o outro, como a gente pode promover uma troca cultural sobre o falar sobre o oceano. Nesse exato momento, somos 13 países na Escola Azul, ele cresce a cada dia, aparentemente chegando em 15 ou 16 até o dia do lançamento, isso com algumas conversas, mas temos aqui, nesse momento, né, trazendo para todos e todas, para pensarem as nossas conexões, esse Atlântico que nos une, né, a gente tem Irlanda, Reino Unido, França, Portugal, Angola, Namíbia, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, África do Sul, Argentina, Brasil, México, Canadá, já confirmados. Então, assim, um caminhar muito bom, né, de trocas, de que as escolas, de que na formação dessa nova geração, esse tema já esteja ali presente e ajude a sensibilizar para a troca de comportamento que a gente precisa. E, Ronaldo, as escolas azuis vão ser um instrumento muito importante até para propagar, para promover a literacia do oceano, ou a cultura oceânica, como vocês dizem, vai dar igual, junto da população, porque toda a gente sabe como os garotos são persuasivos em casa e junto das famílias e nas suas comunidades, não é? Exato, ele é um hub de troca, é um hub de conhecimento, de trocas de conhecimentos, né? Então, academia, escolas, comunidades, os espaços formais e não formais de ensino, a família, o espaço, os demais membros. É como a gente pode formar uma grande rede, né? Que bonito todos juntos pensando esse oceano que queremos, né? Acho que essa é a ideia. E do lado europeu, nós estamos envolvidos também numa coligação pan-europeia, que é o EU4Ocean, de também tentar construir e construindo esse modelo nos países europeus, coisa que podem imaginar que é um grande desafio, sobretudo nos países mais continentais, porque, mas é muito importante dar esta ideia que mesmo quando estamos longe do oceano, a chuva que nos cai, a água que nós bebemos ou o oxigênio que respiramos tem a ver com o oceano. É um desafio, mas tenho a certeza que durante os próximos anos vamos conseguir evoluir e se vai falar muito do oceano. Se calhar pelas melhores razões, porque temos a década do oceano, mas se calhar também pelas piores, porque vamos ver o degelo do Ártico, vamos continuar a ver tudo isso. E durante, enfim, temos que tomar medidas para que conseguir melhorar e defender a saúde do oceano, como estamos a falar. Vou ver se há mais alguma pergunta, se não, Ronaldo... Eu queria agradecer e parabenizar. Antes, se tiver perguntas, mas queria comentar que eu vi pelos comentários que temos escolas azuis portuguesas, europeias presentes. Que alegria, né? Queria parabenizar, agradecer. A Ana tocou num ponto muito importante que, para mim, no Brasil, é sempre o maior desafio, né? O oceano não é para quem mora na praia, então o oceano é para todos. Todas as áreas territoriais internas também são muito influenciadas pelo oceano. Então, é muito que, inclusive, escolas e países, ou regiões de país, como no caso do Brasil, né, na Amazônia, no Centro-Oeste, tem muito a trocar e ensinar com outras regiões sobre como eles são influenciados pelo oceano e como eles influenciam, mesmo estando longe do mar. Muito obrigada, Ronaldo, pela sua participação. Vamos passar então agora para o tema seguinte da década do oceano. Obrigada. E para o tema seguinte, vamos falar sobre um oceano produtivo, como é que o oceano pode continuar a ser produtivo para nós, as pessoas, a sociedade que dele vive. Para falar disso, temos connosco Mónica Mesquita, que é investigadora do Maré da Universidade Nova de Lisboa e é coordenadora do Observatório de Literacia Oceânica em Portugal. Vamos continuar a ouvir português brasileiro, mas a Mónica vive em Portugal. Mónica?
Olá, Ana, olá a todos. Muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer enorme fazer parte de uma rede tão importante e essa iniciativa tão forte que vocês deram esse kickoff. E eu acho que tem sido muito bem acolhida, todo mundo muito cansado de videoconferência, uma época muito pesada, mas a audiência de vocês tem sido magnífica, então é sempre assim quando a gente trabalha com professor, eu como trabalho muito e sou professora, eu acho que é um nicho muito importante. Muito obrigada. Eu vou querer compartilhar a tela. Eu não sei se vocês... Perdão. Ok. Ao contrário do colega, eu trouxe aqui uma coisa para nos respaldar e algo para a gente olhar enquanto a gente fala. Talvez até pelo cansaço que eu tenho sentido, isso para mim tem sido particularmente muito bom. Enfim, eu começo desafiando, eu não sei bem se é desafiando ou só convidando, né? Por que isso não está... Se pudesse colocar... isso está perfeito. Pois é, está mais ou menos perfeito, porque eu não consigo... Se puder colocar em modo de apresentação. Já? Então, eu tinha colocado. Sim. Um minuto. Deu um bugzinho aqui no meu computador. Oh, meu Deus. Pronto, vamos lá. Bom, então, na verdade, eu começo convidando vocês só para rever um trecho de um filme muito antigo, e deixo vocês também com essa frase do Paulo Freire para acompanhar esse vídeo, e convido vocês a fazer um pouco essa viagem aqui muito rápida. Então, na verdade, essa pequena pausa também é um pouco para trazer aqui essa complexidade que é a própria nossa situacionalidade, que é o lugar que a gente está, né? Quanto mais somos levados a refletir sobre a nossa situacionalidade, sobre o nosso enraizamento espaço-temporal, mais brotamos como uma semente, né, de forma consciente e carregadíssimos de compromissos com o nosso entorno social, cultural, ambiental, e esse compromisso é tão somente porque nós somos sujeitos deste entorno. E nesses anos todos, com esse olhar para as zonas costeiras e para as comunidades, e para a literatura, e para alguns professores, como eu percebo o distanciamento que nós ainda sentimos e conseguimos nos ver ainda de forma diferenciada e distante desse universo. Então, esse compromisso, né, ele é somente porque nós somos sujeitos dentro desse entorno, né, porque nós somos construídos e construímos esse entorno. E eu acho que está na hora, né, que nós realmente não devemos mais ser um simples espectador, né, mas intervir o quanto antes, né. O que nós temos assistido aqui nesse momento proporcionado pelo pavilhão do conhecimento, pela ciência viva, na verdade, ele é um grande convite a essa consciencialização.
né? Nós assistimos aqui muitas palestras, o Ronaldo acabou de falar, e da sequência aqui, e dá início à sequência, de novo, de nos repensarmos, e que a saúde também é a nossa saúde, a saúde do oceano também é a nossa saúde, né? Mas eu queria sublinhar muito a palestra do Ricardo, que eu acho que vocês devem lembrar, foi a palestra de abertura, né? Um belíssimo encontro, uma conversa muito boa, e que permite ali, ele se permite ser utópico, né? E partilha, né, os seus acertos, os seus erros, e denuncia. E é nesse sentido, né, que eu sinto a grande importância aqui de nós olharmos a nossa situacionalidade, é palavra ruim de dizer, sempre falava isso para o Freire, eu fui aluna do Paulo Freire, eu tive essa honra, aluna em aula de Vaticano, aquelas aulas enormes, mas foi assim uma honra imensurável. E eu sempre falava para ele que essa palavra era quase que impossível, mas é nesse sentido da situacionalidade que eu queria convidar vocês para 2 momentos, antes da gente entrar num bate-papo mais solto, que era um momento que eu acho que é muito importante. Meu computador deu aqui mesmo um grande bug, vai lá. O primeiro é o estar oceano, né? Como é que eu penso eu em oceano? O estar em oceano. Bom, estar em oceano ainda mais aqui num lugar geográfico, que a maioria se encontra, que é Portugal, né? É um fato, né? Portugal pulsa o oceano historicamente, né? Venceu o medo, desbravou, dando início a uma nova era da humanidade, né? As grandes navegações, e hoje tem uma plataforma continental muito maior do que o seu território, né? E acaba de se expandir ainda mais, passando a ter 97% do mar. O que será que significa isso, né? Como é que será que nós podemos tratar isso? Isso é uma faca de 2 gumes, né? O sentimento de posse pelo mar, esquecer que o mar e o oceano é algo muito maior que esse pedaço de terra, né? É um trabalho de alteridade aqui, e ao mesmo tempo pode ser visto como uma forma de contribuir mais, né? Portanto, logo, para mim, pensar localmente é um exercício como estar oceano, é um exercício que não requer muito esforço para quem está aqui em Portugal. Se a gente quiser pensar de uma forma do nível global, né, a ONU lançando essa proposta para esses 10 anos vindouros, é uma organização, não deixa de ser uma proposta top-down, mas que tem também a sua abrangência global, né, e trazer essa proposta de nós pensarmos e termos atenção plena no oceano. Então, esse posicionamento de estar do oceano, ainda acho que a reflexão é possível, e nós conseguimos estar oceano, né? Agora, ser oceano, uau! Ser oceano, o que será ser oceano, né, em busca dessa tal situacionalidade? Já requer para mim um esforço muito maior, né, porque é um ser. Como é que a gente atua com isso, né? Nós hoje somos oceanos em torno desse importante ajuntamento que a ciência viva propôs, né? Então nós estamos sendo oceano, mas porém o esforço de aprofundar esta situação de sermos oceano, nos remete a uma chamada de consciência profunda, desde aprender a se reconhecer em si, no outro e na natureza, né? Numa visão holística, sistêmica, integral, quanto entender a interdependência da sua situacionalidade com o oceano e todas as formas de vida que nele pulsa, né? Assim, entendo que o conceito de literacia oceânica, ou de cultura do oceano, ou literacia do oceano e cultura oceânica, bom, mais uns nomes que vêm, e junto com ele vem essa importante premissa e esse entender o oceano de uma forma cultural, ou seja, nós podemos olhar para ele, e devemos olhar para ele, mais que olhar, sentir o oceano como algo inexorável e indissociável da vida do ser humano, e não só, não é? Bom, mas enfim,
como é que a gente pode começar aqui um processo de desenhando as nossas vidas nesse estado de ser, né, nessa praxis, nesse exercício de decolonização, né, de desvincular, revincular e reconstruir a nossa atual visão do sentimento que temos em relação ao oceano. Eu acho que não é difícil, porque quando, pensando numa cidade urbana, né, quando nós vamos à casa de banho, e agora eu estou igual ao Ronaldo, peço desculpa se for muito forte, mas quando nós vamos à casa de banho, a gente simplesmente puxa o autoclisma, né? Tem um filósofo que requer muito atenção para esse ato do puxar autoclisma, né? E como é que isso é trabalhado? Será que a gente trabalha isso na nossa casa, na nossa família, na escola, ou numa comunidade maior? Ou simplesmente é um ato que a gente esquece que é um ato do ser oceano? Né? Então, como que a gente pode olhar as coisas que talvez sejam mais mistificadas e desmistificar, ou proibidas de falar e tocar nesse assunto para podermos sentir o oceano que nós somos, não é? Porque nós somos o oceano. Repensar a nossa situacionalidade, na verdade, inicia no momento, no movimento por alteridade, nesse sentido, né? Lembrando que ir criando espaços de encontro que permitam que cada um de nós possamos respeitar o tempo e o espaço do outro. Cada um leva o seu tempo, mas ao mesmo tempo somos um coletivo. E isso é algo muito, muito importante no pensar do tempo, no tempo até da resiliência do oceano. Esse oceano que é o outro que sou eu. Essa postura dupla de identidade que, se a gente exerce e começa a exercer, e cada um no seu tempo, inclusive o oceano, a gente pode alcançar o nosso objetivo maior, que é o equilíbrio, não é? Então, acho que esse é um grande desafio mesmo para o século, para esse século, ou para essa década, mais do que para essa década, porque vejo isso com um passo mais respeitoso e longitudinal, mesmo sabendo da emergência da transformação, né? Enfim, com esse outro, né, com a nossa relação social, o resto é a natureza e conosco próprio, faça a proposta eterna de desenvolvimento sem limite. Como é que a gente pensa em desenvolvimento sem limite, né? E superando todo e qualquer recurso marinho, o que inclui aqui também a nossa própria vida, né? E isso é um momento de se repensar nesse desenvolvimento e em toda essa propaganda do desenvolvimento e da finitude do desenvolvimento. Isso é um processo que já se dá, esse pensamento, essa reflexão, mas de qualquer forma é algo que eu não consigo não deixar e não insistir. Bom, no oceano produtivo. O oceano produtivo é que, quando eu penso em oceano produtivo, ou quando se propõe a falar eu peço desculpa, quando a gente se propõe a falar de um oceano produtivo, pensar e como é que a gente pode aqui entender e encontrar um limite, né? Na verdade, e a emergência de buscarmos um modelo de cogestão, né, um modelo bottom-up de cogestão, no qual essa praxis, né, de reconstrução coletiva e de coragem individual, ela esteja totalmente assente e que faça assente nos nossos atos e que isso faça, então, se delinear e se construir de forma coletiva, de forma com pertença, e que a gente possa trazer aqui de cima, e eu já estou falando mesmo muito português, para quem é brasileiro que está me ouvindo, para trazer ao de cima, esse movimento dessa praxis, e pensar que o oceano só poderá um dia ser chamado ou pensado enquanto produtivo, que eu prefiro sempre pensar em oceano vivo, né? Se nós conseguimos fazer uma reconstrução coletiva, né, e se nós tivermos coragem para iniciar isso nos nossos pequenos nichos, nos nossos pequenos encontros e na nossa pequena classe, né. A maioria que está aqui com a gente é professor, né, eu acho, certo, Carla, certo, Ana? E eu também fui professora e sou professora, né, e
essa nossa ameaça contínua dos recursos marinhos exige de nós uma atitude assim, urgente, e a velha questão, o que conta educador, o que nós podemos fazer enquanto educador, um educador formal, o que nós podemos fazer? E abordar os modelos de cogestão participativa, e aqui eu não falo apenas de modelos políticos e governamentais também, eu estou falando sim da mais estreita ação que cada um de nós temos, né, e que podemos desenvolver esses modelos nas nossas casas, na nossa sala de aula, nas nossas escolas, né. Essa cogestão, essa gestão colaborativa, essa cogestão, ela necessita mais do que nunca ser reescrita, né, ser reinventada, ser testada, e é isso que a gente tem feito e tem caminhado, e vamos poder fazer muito mais nessa década, porque o foco grande e o foco maior agora está mesmo em cima da emergência de nós cuidarmos de nós, se quiser ser egoísta, mas de nós cuidarmos do oceano, né, e entender a integralidade dessas vidas. Então é emergente, agimos cada um em sua frente, né, porque o oceano produtivo precisa de equilíbrio tanto para as espécies marinhas, como também para os humanos e as outras formas de vida. Pensar na doçura do mar, que acolhe o mar, pensar na doçura do mar, e eu provoquei um pouco aqui com um diálogo entre o Caim e minha pessoa, né, porque o mar é aquele que acolhe o que ninguém quer, né? Desde os grandes barcos negreiros ao lixo, ou ao próprio nosso autoclisma. Bom, aqui a gente tem as estações da ETAR, isso não é uma coisa que se espalha globalmente, portanto, e mesmo assim, como que a gente pode pensar em todos os nossos atos e começar, então, talvez dar valor no conhecimento tradicional e no conhecimento que nós tínhamos, e a maneira e algumas formas, e interagir essas formas com o nosso cotidiano e com essa nova reconstrução de nós próprios e de nossas próprias convicções. Na verdade, eu entendo que esse encontro serve para nos alimentar, tanto conhecendo o novo, revisitando o que já sabemos, né, que também é novo, quanto nos encher de coragem, porque a gente sabe, assim, que nós somos muitos, né? Muitos, talvez muito poucos, mas muitos, aqui nós somos muitos, e essa sinergia é que dá coragem para a gente dobrar, né, o cabo do não, o tão temido cabo do não. Bom, na verdade, e a minha proposta aqui com vocês era a gente pensar um pouco em alternativas ao modelo atual de desenvolvimento, né, na questão do produtivo, porque esse modelo que está aqui, mesmo chamando por muitas vezes de modelos alternativos, ele deixa muito a desejar e muito a nos questionar, né. Então, algumas dicas que eu trouxe dos processos que eu tenho feito ao longo da minha vida, em questão de investigação e em questão de professora, mas não só em questão cidadã mesmo, como mãe, como filha, né, e fui aprendendo e partilhei com vocês, e construir essas redes plurais de conhecimento local, isso tem sido algo fundamental, e aqui isso promove isso. Desenvolver o pensamento crítico, né, com pertença, e não deixar levar pelos grandes labels, né, pelos grandes chavões, né, e tentar sempre desmistificar quando eles chegam, valorar o conhecimento local e tradicional, não desgrudar, né, nunca das artes, inclusive da arte da ciência, mas a gente não deveria desgrudar para poder pensar nessa alternativa para um oceano produtivo e com equilíbrio, trabalhar sintonias locais de problemas globais e não assumir que os sintomas locais são problemas locais, como normalmente é identificado, e ter essa criticidade para olhar esses sintomas, trabalhá-los com a comunidade que somos nós, com a comunidade nós trabalharmos, e então poder pensarmos então nos problemas globais que afligem diretamente e nos trazem esses sintomas, e promover a consciência do decrescimento azul, mas mais do que promover, primeiro interiorizar, porque isso é um exercício muito difícil, é um exercício de cada um, é um passo que nós temos que rever para poder chegar ao oceano produtivo, porque falar do oceano produtivo não é um grande label, ou será que é um grande label hoje? Nós temos que construir esse oceano produtivo, ou seja, esse oceano vivo, esse oceano saudável, esse oceano resiliente, porque nós temos que nos aprender a olhar
para essa relação e a ser oceano também. Então, na verdade, a construção aqui é uma coletiva e é a chamada para a construção de um terreno comum. Ana, como é que eu estou de tempo? Me desculpa, meu computador está totalmente branco, eu estou mudando num computador para aparecer no outro, minha câmera está ali, está aqui. Agradecia que termina. Falta muito? Não, mas eu posso terminar a hora, que é para termos algumas, também aqui algum diálogo. Há aqui ok, bom, então eu vou passar muito rápido, então eu trouxe para vocês o foco do meu trabalho, que é o Observatório de Literacia Oceânica, e que é um mimo da Carla, que está aqui presente também, e que o trabalho que a gente tem feito dentro do Observatório, que na verdade foi um movimento social, já voltou a ser foi também um movimento universitário, e volta a ser um movimento social, e volta a ser um movimento universitário, ou seja, um centro de investigação, e essa mobilidade desse movimento, e que hoje é o Observatório, ligado ao Centro Mare Nova, o que compõe e a sinergia das pessoas que estão lá e a abertura desse grupo, que sempre está entrando muitas pessoas, e hoje em dia nós somos muitos, na verdade é que nós propomos ser investigadores da nossa própria prática, né? Eu vou passar aqui muito rápido, mas na verdade esse é um tutorial, é uma das nossas práticas, nós levamos o conhecimento do pescador para as escolas, isso foi um tutorial de fazer rede no mestrado, para estudar a geometria em si, então isso era uma coisa que nós fazemos imenso, trabalhar a matemática da arte de pesca tradicional. Bom, a nossa escolha é aprender a investigar com o outro, nossa postura e a postura para essa mudança e para essa alternativa deve ser de cunho transdisciplinar e transcultural. O inter já não dá mais, já não sustenta mais, portanto, é chamada e é a hora de nós transpor nossos limites impostos por várias décadas, por várias centenas e milhares de anos, nosso racismo, nosso preconceito, nossa xenofobia, nossa hierarquia nos conhecimentos, e tentar desmistificar, e trabalhar para desmistificar toda essa parte. Aqui tinha um vídeo que era um pescador dizendo que não compreende como se fez à frente da costa da Caparica, aquela orla, e que de repente eles pararam de poder pescar naquele lugar. Bom, a saída do Olo são muitas, e deixo aqui muito rápido para vocês terem só uma dica, são coisas que dá para ser feito em escola. Parceria é algo inevitável, comunicação, produção coletiva, bottom-up, com muitos conhecimentos, conhecimento científico, conhecimento técnico, conhecimento local, conhecimento tradicional, assim é composto o corpo do Olo. O Olo, apesar de estar institucionalmente locado, os investigadores do Olo não precisam ser investigadores profissionais, são pessoas interessadas a discutir e a desenvolver esse terreno comum. Bom, os círculos de cultura, ajudamos a escrever, não escrevemos colaboramos, na escrita de carta, na leitura de carta que é enviada ao governo e eles nunca respondem, na leitura pública dessas cartas. Todas essas são manifestações que trazem a construção desse terreno comum e que nós podemos, então, pensar na nossa situacionalidade e no nosso ser oceano, né? Uma das nossas atividades é o Parlamento Oceânico, que aqui trouxe a riqueza do Emanuel Ramos das Ilhas Uroc, no arquipélago de Bijagós, um lugar onde a gestão da área marinha protegida é feita com base comunitária dessas 3 ilhas. É uma experiência, tive a oportunidade de vê-lo e a honra de recebê-lo e foi, assim, um momento único e ímpar dentro dos nossos parlamentos oceânicos. Não vou passar, são projetos que a gente tem trabalhado. O primeiro projeto é o Smart Fishing, foi construído pensando na segurança da pesca, e a gente descobre que a segurança da pesca principal é a segurança social, que é muito defasada, e que é preciso urgentemente olhar. Um projeto de participação jovem envolvendo a construção do módulo de mestrado, que depois fica para vocês poderem ver, porque está tudo aí, e nessa construção desse módulo, a participação de todos
para construir e pensar no ordenamento de território para aqueles alunos de mestrado. Essas aulas foram preparadas também com pescadores, com moradores da comunidade, para poder idealizar. Então, esse é um dos passos e um dos caminhos para a gente poder criar alternativas a esse desenvolvimento, que é trazer o conhecimento junto de todos para poder, então, difundir. E eu vou parar aqui nesse slide, que é um trabalho desenvolvido, a princípio é um trabalho num pós-doutoramento, e do lado esquerdo vocês podem ver o pescador, a arte-chave e a taranha, e o resgate cultural dessa literacia local, feita por uma pós-doutoranda, que um dos mestres, e o mestre Lídio Galinho, que nos deixou em janeiro por Covid, muito atuante no Olo, ele pega essa construção que foi feita com ele sobre isso, a sistematização dessa construção, e resolve, então, transformar em aulas abertas para escolas, e umas escolas visitam a associação e aí transforma aquilo que era tão acadêmico nessa maravilha de arte que tem aqui do lado, feita pelos alunos dessa escola. Então, esse entrosamento e essa co-construção do conhecimento é urgente e primordial para podermos, então, pensarmos juntos nesse oceano produtivo. Ana, desculpa se eu passei o tempo, me perdoa. Muito obrigada, Mônica, estamos dentro do tempo. Poxa. E temos aqui já perguntas. Okay. Estamos dentro do tempo e temos aqui já perguntas. Agradeço-lhe muito esta apresentação, que nos vem sempre recordar o caráter transversal a tudo do oceano. E não podemos pensar num oceano produtivo sem as pessoas para as quais é suposto, que vivem dele, que fazem disso a sua vida, não é? Com toda a sua experiência. Gostei muito por nos lembrar que até na filosofia, por exemplo, em todas as áreas podem-se falar sobre o oceano e portanto é uma intervenção excelente para nos recordar sempre que não é só a física, a química, a matemática, embora vejamos que também há matemática nas redes de pesca. E não só nas redes, e na contagem do peixe, mas também na construção, na contagem da lota. Um detalhe muito importante que nós, se queremos pensar num oceano produtivo, é como nós podemos, então, capacitar essas comunidades, e essas comunidades normalmente mais resilientes e costeiras, elas estão muito ligadas à escola e ao movimento da escola. Então, a escola torna-se fulcral e é importantíssimo que os professores dessa escola percebam a sua situacionalidade, o seu entorno social e essas comunidades e esses alunos, porque esses alunos acabam sendo professores dentro de casa, até na própria literacia da contagem do peixe, ou uma coisa que aconteceu comigo quando eu já estava aqui, quando muda de escudo para euro, a lota os pescadores ficam sendo muito, muito injustiçados na contagem, porque eles não conseguiam acompanhar, então os filhos desses pescadores começaram, então, a vender. Então, a importância do professor, a importância do educador é imensa nessa construção coletiva e nesse reviver, e nesse sentir o oceano como algo indissociável, e que mais do que pensar no oceano é pensar em nós, e esse nós contempla também o oceano e o planeta. Então, aqui a pedir que fale um pouco sobre a sua colaboração com os pescadores da Costa da Caparica e a questão da pesca da Costa da Caparica. E achei também muito interessante que citasse aquele verso sobre quem quer passar além do bujador tem de passar além da dor, porque muitas destas comunidades que de facto têm cultura marítima têm ao mesmo tempo um sentimento dorido relativamente ao mar, à dureza da vida do mar. A dureza da vida do mar e as angas de terra que nunca chegam ao mar. Portanto, o mar, ele é duro, mas ele é doce. Ele é exigente, mas ele acolhe. A nossa relação com os pescadores
dentro do Observatório de Literacia Oceânica existem pescadores, portanto, é quase como falar na terceira pessoa, estando na primeira pessoa, né? Então, a nossa relação é a mais estreita possível, já é de muitos anos, nós começamos a trabalhar com eles insistentemente e sistematicamente em 2008, mas essa relação é antiga, já no movimento que a gente tinha começado, o movimento social, e o Olo, penso eu, enquanto investigação, tem feito, são duas coisas muito fortes. Abrir essa comunidade invisível para que outras pessoas também venham trabalhar com eles, para que outras pessoas também estejam aqui, e levá-los a disseminar o seu conhecimento, fazendo com que, em outros lugares, em universidade, dando aula na Universidade de Granada, indo para a Inglaterra, indo para a França com projetos, falando da problemática da pesca na primeira pessoa, aprendendo inglês de um dia para a noite, aprendendo a fazer um PowerPoint, porque não dá para falar um PowerPoint do outro, tem que ser seu, é a pertença, é a situacionalidade sua, portanto, há todo um trabalho muito forte na questão da infoexclusão, que é algo muito, muito elevado, pode não parecer, e pensam que não, mas é muito elevado. Há uma dificuldade em época pandêmica de estar com eles, porque poucos conseguem, então há sempre a intervenção desses filhos, para quem tem filhos ainda menores, mas para quem já está com uma certa idade e não tem filhos perto, então complica muito, né? Mas enfim, o que o Olo acho que fez de mais importante e tem feito é abrir essa comunidade para um manto de invisibilidade, descobrir esse manto, né, para pensarmos juntos nessa produtividade, não só com o pescador, né, com as comunidades resilientes que estão na costa, com o bairro de Lata, com os donos de restaurante, com os surfistas, enfim, com todos, e ao mesmo tempo trazê-los à universidade para podermos juntos construirmos um conhecimento novo. E isso é que eu acho que faz muita falta, eles estarem muito mais na escola, muito mais na escola. Claro, portanto, o seu trabalho não é só um trabalho de literacia do oceano, é um trabalho de empoderamento dessas comunidades, porque ao tornar essas comunidades mais visíveis e mais vocais, mais empoderadas, estamos também a defender o oceano. Não tenho a menor dúvida, é isso. Deixo só como última, e eu sei que tem muitos professores, foi desenvolvido no Olo, agora está acabando um doutoramento, mas foi desenvolvido com a comunidade piscatória e tudo, um museu virtual na aula de história, para atender principalmente história, mas já está atendendo a matemática, a geografia e outras coisas mais, um museu virtual da comunidade piscatória, desenvolvido na sua íntegra, desde a concepção, a alimentação desse museu virtual, pelos filhos ou parentes de pescadores ou outros alunos que se apaixonaram pelo assunto e também vieram, mas a grande maioria são mesmo crianças e alunos da comunidade. Um museu que foi construído dos 6 anos aos 20. Mônica, quer partilhar aqui o link? Quer partilhar aqui o link? O link do Olo? Não. O link do doutoramento? Virtual. Os nossos PowerPoints vão ficar disponíveis para todos, okay. Não vão? Lá está o link, é na próxima slide. E esse eu sei que era uma preciosidade para os professores, porque a gente, quando está em sala de aula, a gente gosta muito quando a gente se depara com o novo, né, e consegue juntar a nossa experiência, o nosso novo, e essa criatividade e a fertilidade intelectual, e acontecem mesmo, são em encontros como este. Então, é muito bom. Muito obrigada, Mônica. Eu tenho aqui outra pergunta, que uma professora que diz que tem sempre dificuldade em fazer com que sejam os alunos a tomar a iniciativa e são sempre os professores a sugerir trabalhos e ações. Será que me podem ajudar a inspirar os meus alunos? Mas eu penso que com estas respostas já deu o seu contributo, já deu a sua resposta. Ela que, se quiser continuar, ou quem quiser continuar a conversa, é só me escrever, e a Ciência Viva tem o meu e-mail, e eu acho que não fica difícil, eu sei que vocês vão ter ação de formação esse fim de semana, não fica difícil divulgar também o meu e-mail. Também estamos de portas abertas no Olo, para poder trocar experiência e aprender também com os professores, porque é muito importante, a prática deles é imenso, e não só com os professores, com todos que estiverem por aí, e quiserem ensinar um pouco as pessoas do Olo a pensar um pouco mais, e a construirmos, então, esse ser oceano, e aos poucos ir construindo então esse oceano produtivo, esse oceano vivo.
nós tanto necessitamos e tão emergente é. Muito obrigada, Mónica. Obrigada, Ana. Penso que os nossos professores vão ficar muito inspirados e as pessoas do público vão compreender também a importância dessas comunidades que vivem à beira-mar, que fazem parte intrínseca da nossa cultura, no caso do nosso país, que às vezes têm tão pouca visibilidade. Muito obrigada. Eu aqui agradeço imenso o convite. Eu estou disponibilizando, porque agora meu computador abriu aqui no bate-papo, estou disponibilizando o meu e-mail, se alguém quiser, é só escrever. Agradeço imenso esse movimento que vocês fizeram, esse kick-off dessa discussão, logo no começo do ano. Que coragem, com esse monte de coisa acontecendo e com essa entropia toda entre as nossas vidas. Mas muito obrigada, até logo, Ana. Muito obrigada. Boa tarde, Oscar. Passamos agora ao nosso próximo orador, que nos vai falar sobre um oceano seguro, que é outro dos resultados que nós pretendemos atingir com esta década do oceano. Um oceano seguro será um oceano em que os sistemas de alerta e de redução de impactos das tempestades das zonas e com uma redução de impactos das tempestades nas zonas costeiras, e é sobre isso precisamente que Oscar Ferreira trabalha. Oscar Ferreira é investigador do CIMA e professor da Universidade do Algarve. O CIMA é o Centro de Investigação Marinha e Ambiental, que está sediado na Universidade do Algarve. Oscar. Muito boa tarde a todos e, antes de mais, gostava de agradecer o convite que foi feito e dar-vos os parabéns pela iniciativa, que é, obviamente, muito relevante e muito importante. Vou começar a partilhar o meu ecrã para poder, obviamente, partilhar também a minha apresentação. Espero que já estejam todos a ver. Será uma apresentação um pouquinho diferente dos palestrantes anteriores, mais específica, mais apontada para uma área de interação entre o oceano e o continente e também para algumas ações globais de mitigação de riscos para as zonas costeiras. Irei falar mais até na redução de impactos de tempestades que propriamente nos sistemas de alerta, mas como forma de sensibilizar as pessoas para a necessidade de nos precavermos destes riscos e também que temos medidas possíveis para o futuro e conseguimos até avaliar de que forma essas medidas nos podem ajudar a tomar decisões no futuro próximo e até mais além, tendo em vista as alterações climáticas. Por isso, vou começar por uma introdução relativamente simples e que todos, de certa forma, conhecemos. A motivação para este trabalho, para este estudo e para esta apresentação é, obviamente, o impacto elevado que as tempestades têm tido nas zonas costeiras, e tenho aqui alguns exemplos. Do lado esquerdo, a tempestade Xynthia de 2010, que passou por Portugal, teve várias consequências aqui no Algarve, mas as consequências maiores foram em França, em La Faute-sur-Mer, onde acabou por matar, efetivamente, mais de 50 pessoas durante a noite numa zona por inundação. A tempestade de Katrina, neste caso o furacão Katrina, que atingiu New Orleans há já alguns anos atrás, em 2005, foi responsável por também
por consequências devastadoras a nível de perda de vidas e também consequências sociais e económicas extremamente irrelevantes nesta região. E depois, aqui para dar um exemplo mais próximo de nós, a Costa da Caparica, com esta imagem que está aqui em baixo, durante a tempestade Hércules, em 2014, com um galgamento completo da zona do Paradão e alguns danos materiais também decorrentes desta tempestade, uma das maiores da Europa nos últimos anos, em Portugal e um pouco por toda a Europa. Esta foi a nossa motivação, é isto que nos leva a tentar perceber como podemos minimizar estes impactos no futuro. Esta situação tenderá a agravar-se, visto que o risco para a nossa ocupação, para o homem, não depende apenas da ameaça, não depende apenas da tempestade, da possibilidade de galgamentos ou de erosão costeira, mas depende também do nível de consequência. A ameaça poderá vir a aumentar, por exemplo, através da subida do nível do mar e também através da variação no regime de tempestades, aqui mais dependente de local para local o que poderá acontecer. Mas a subida do nível do mar, essa está bem marcada, bem vincada na maioria das costas mundiais e irá aumentar esta ameaça que já temos hoje. Por outro lado, teremos também um aumento da consequência, porque temos um aumento da ocupação costeira. Nós nunca deixamos de ocupar a costa, temos aumentado a ocupação costeira à escala global, não estou particularmente só a falar de Portugal, e aumentamos em área, mas também aumentamos muitas vezes em riqueza, ou seja, muitas vezes na mesma área substituímos uma casa por um hotel, aumentando com isso também o risco, porque o risco depende do valor que lá temos e que lá colocamos e do número de pessoas que lá colocamos. Por isso, esta situação que temos hoje de consequências associadas a tempestades não irá diminuir face às alterações climáticas e também face ao nosso não recuo, digamos assim, da zona costeira. Alguns números por alguns colegas meus, por exemplo, estes são para a Europa, sem adaptações às alterações climáticas, o atual custo anual de danos, que é cerca de 1,25 bilhões de euros para a Europa, deverá aumentar 2 a 3 ordens de magnitude para 100 a 1000 bilhões de euros por ano em 2100. Sem adaptação às alterações climáticas, o número de pessoas expostas anualmente a inundações costeiras, que é em média da ordem das 100 mil pessoas por ano na Europa, passará para 1,5 a 3,6 milhões de pessoas no final do século. É óbvio que a Europa tem, neste momento, condições financeiras e recursos para implementar adaptações às alterações climáticas e, porventura, estes números não se verificarão. No entanto, se nada fizermos, este é o valor expectável de dano e de perda que nós teremos para o futuro. Então, temos, para saber como proceder, para saber o que fazer, temos primeiro de determinar o risco e depois testar medidas de redução do risco. Por isso temos que implementar aquilo que eu tenho aqui como MRR, são as medidas de redução de risco, em modelos, simular a sua resposta, incluindo cenários de alteração climática, avaliar a eficácia dessas medidas e depois optar pelas melhores medidas de redução de risco. Os objetivos desta apresentação são apresentar os métodos para testar medidas de redução do risco e a sua eficácia para minimizar o impacto de tempestades em zonas costeiras e dar-vos alguns exemplos de aplicação àquela que é a praia mais perto de mim, que é a Praia de Faro, e aquela em que nós mais temos trabalhado nos últimos anos. O que nós temos feito, e aquilo que é feito à escala mundial também hoje em dia, é o desenvolvimento de modelos para sistemas de alerta, por exemplo, para nos indicar se podemos ter alguma perigosidade quando chega uma tempestade e também para utilizar como sistemas de suporte de decisão. Ou seja, esses modelos podem ser feitos de forma a que implementem medidas de redução de risco e façam uma adequada avaliação da eficácia das mesmas. E depois podemos também definir o impacto das alterações climáticas, continuando a modelar essas situações associadas às alterações climáticas. Eu não vou, obviamente, entrar em grande detalhe nos modelos, nas formulações, mas a ideia é passar de uma escala de modelos por exemplo, para o Atlântico, para uma zona mais específica, uma Ria Formosa, e depois, no final, o sistema de alerta dar uma indicação de semáforos, como hoje estamos habituados
haver, por exemplo, para a chuva, em que temos a avaliação de um risco se é verde, então aí não há risco, se é moderado ou se é um risco elevado. É aquilo que se pretende no futuro com estes modelos, que já estão a ser construídos, já estão a ser implementados em alguns países, em alguns locais, em Portugal também, para o futuro. E também usá-los para avaliar as medidas de redução de risco. Nas zonas costeiras, nós podemos dividir essas medidas em duas grandes formas. As medidas que reduzem a exposição, e aqui neste caso apenas se altera os receptores. Eu aqui tenho como exemplo a relocalização de uma casa, por isso se eu retirar a casa do espaço em que estava ameaçada e a colocar mais para trás, eu não preciso correr o meu modelo outra vez, visto que o forçamento não se alterou, o que se alterou foi o posicionamento do receptor, e eu retirei a consequência por retirar o receptor. Okay? E por isso o meu modelo continua igual, mas consigo avaliar, obviamente, a eficácia da medida. E depois temos as medidas de obstrução. As medidas de obstrução são aquelas que alteram a morfologia. Por exemplo, eu coloquei agora aqui, entre a casa e o mar, uma realimentação de praia e uma duna nova que não existiam. Eu agora vou ter que voltar a correr o modelo para saber se o volume de areia que foi aqui colocado, essa estrutura, é suficiente para impedir ou não o risco de destruição desta casa. Por isso são estas as duas grandes formas de trabalhar nesta avaliação das medidas de redução de risco. E depois avaliar a eficácia, de uma forma simples, é uma forma muito simples de fazer, comparando os danos atuais com os danos após a implementação das medidas através daquilo que o modelo nos dá. E poderemos definir entre 0% em que não há benefício do uso da medida de redução de risco, até 100% em que indica minimização total do risco pela medida de redução do risco, pela medida testada. E por isso conseguimos avaliar com estes modelos se a nossa medida vai ter uma eficácia de 50%, 75%, nenhuma ou total. Vamos a exemplos de aplicação da Praia de Faro. A Praia de Faro é uma barreira arenosa com dunas, com ocupação antrópica intensa. Aliás, dá para ver nesta imagem que tem muitas casas, tem um parque de estacionamento ali logo à entrada, tem estradas e depois tem vários bares, hotéis, etc. Há tempestades relevantes importantes e há um potencial de risco elevado nesta zona costeira. As ameaças principais, e tem aqui algumas imagens já antigas, mas ainda há 15 dias tivemos galgamentos na Praia de Faro. As ameaças principais são o galgamento oceânico, a imagem da esquerda em baixo, e a erosão por tempestades, a imagem da direita em baixo, com a destruição, neste caso, de um muro e de parte de uma estrada junto a um dos restaurantes que ainda hoje existe na Praia de Faro. Isto é sucessivo, temos tido estes episódios erosivos com alguns danos, 89, 96, 2002, 2010, 2018, e por isso sabemos que existe risco e que tem havido efetivamente esse risco na Praia de Faro. O que é que nós fizemos com o modelo? Utilizamos este modelo sem medidas de redução de risco e depois usamos o modelo com algumas medidas de redução de risco. Aqui vou apenas apresentar uma para simplificar, que é uma alimentação de praia, ou seja, o que tem aqui é um perfil de praia medido, esta parte azul será correspondente mais ou menos ao perfil atual e nós colocamos no modelo, aumentámos a largura da praia e este volume todo que aqui está, aumentámos este volume no modelo de forma a que reproduzíssemos uma realimentação de praia, a que colocássemos areia artificialmente na praia, neste caso colocámos a areia artificialmente no modelo. E fomos, novamente, ver o que poderia acontecer. Que exemplos testamos? Testamos uma tempestade com período de retorno de 50 anos, ou seja, uma tempestade que tem uma magnitude elevada e um impacto elevado para as condições atuais e depois com a condição da medida de mitigação. Nas condições atuais, que nós vemos, isto é o resultado do modelo sobreposto a uma fotografia aérea, o que vocês têm aqui a vermelho é a velocidade de escoamento de um galgamento oceânico, ou seja, todos os pontos vermelhos correspondem a pontos de passagem de água
onde pode haver potencial de dano físico para infraestruturas e, eventualmente, até para pessoas, caso lá estejam pessoas nesse momento. O que nós estimamos é que 79% das casas e infraestruturas permaneceriam intactas, 18% poderiam ser danificadas ou parcialmente danificadas e 3% seriam mesmo totalmente danificadas. Isto para as condições atuais da Praia de Faro, para uma tempestade de elevada magnitude, uma tempestade com período de retorno de 50 anos. Se colocarmos a realimentação, ou seja, modelamos o efeito da realimentação, verificamos que ainda há alguns galgamentos ao longo da Praia de Faro, mas muito menores, com velocidade muito menor. Aqui passamos a ter 92% das casas seguras, 8% podem ser parcialmente danificadas e 0% totalmente danificadas. E por isso tínhamos uma 62% de eficácia total, 100% de eficácia para a danificação total das casas. Ou seja, conseguimos testar de que maneira a nossa intervenção poderia ajudar-nos a minimizar o risco. Depois fizemos o mesmo, não para o galgamento oceânico, não para a passagem da água por cima das ruas, das estradas, das dunas, mas para a erosão, ou seja, para a retirada de areia. Tudo o que está aqui a vermelho indica erosão da praia. Cada vez que este vermelho passa a linha preta, indica erosão das estruturas, porque esta linha preta é a linha que separa as estruturas que estão construídas, por isso as casas, o parque de estacionamento, da areia da praia ou da duna. E se cada vez que temos vermelho, quer dizer que temos destruição, ou potencial de destruição. Neste caso, teríamos 50% das casas seguras, 5% das casas cairiam e 45% estariam numa distância em que podiam vir a ser afetadas. Aqui não sabemos bem qual é que é esta distância e por isso temos uma margem de segurança um bocadinho maior. Há aqui 45% de casas poderiam vir a ser afetadas. Com a realimentação, vemos que este vermelho relativo à erosão se desloca para o mar, obviamente, porque a realimentação é colocada à frente das estruturas, é colocada na praia, passando a ter 98% das casas seguras, e passando a ter apenas 2% de casas potencialmente afetadas e nenhuma danificada por completo. Por isso, 96% de eficácia total desta medida de redução de risco, 100% de eficácia total para a danificação de estruturas comprovadamente. E por isso conseguimos também verificar que esta realimentação poderá vir a ser útil na minimização do risco costeiro. Mas, para não sermos só teóricos, tivemos uma tempestade em 2018 e fomos testar para essa tempestade e fomos verificar o que aconteceria nessa tempestade. Foi uma tempestade bastante relevante, com ondas com quase 7 metros de altura significativa, o que no Algarve é muito importante. Coincidiu com marés vivas e por isso coincidiu com uma maré alta também bastante alta e com sobrelevação meteorológica e por isso teve um impacto muito relevante nesta zona, sobretudo na zona sul do país. As consequências na praia de Faro foram de erosão acentuada, com recuo de alguns corpos dunares, foi de galgamento, por exemplo, esta zona aqui, isto nem foi na altura pior, mas esta zona esteve toda galgada e toda coberta de água durante algum tempo. Houve destruição de algumas infraestruturas pequenas, como podem ver, aqui este muro, erosão também aqui do muro, umas escadarias caíram, houve alguns danos materiais elevados, ameaças a casas, a hotéis e a restaurantes que ali estavam, inclusive com uma pequena evacuação de pessoas num dos hotéis. Fomos ver o que é que aconteceria se neste mesmo dia estivesse implementada uma realimentação artificial com cerca de 40 metros de largura nesta zona. E fomos simular com o modelo. Não haveria galgamento, e por isso teríamos 100% de eficácia na redução de galgamento, e não haveria erosão a afetar diretamente as casas, as infraestruturas, seria apenas a praia a ser erodida, e teríamos também 100% de eficácia na redução de risco para esta tempestade. Ou seja, esta mesma medida que nós simulamos teria uma eficácia muito elevada na proteção de bens e de pessoas.
Isto permite-nos não apenas ver para o passado, mas permite-nos pensar para o futuro, permite-nos avaliar, por exemplo, a eficácia de medidas para os próximos anos ou para as próximas décadas, incluindo o efeito de alterações climáticas, por exemplo, incluindo a subida do nível médio do mar neste modelo. É possível então definir, utilizando estes meios, estes métodos, quando é que se poderão ter que implementar medidas e, consequentemente, optimizar os recursos disponíveis, que não são, obviamente, infinitos, e por isso não é possível fazer intervenções em toda a zona costeira de maneira a tornar-se num risco zero. Mas é possível otimizá-los e é possível definir as janelas temporais dessas intervenções para a gestão costeira em cada local. Por isso nós podemos partir das condições atuais para ver quando é que se tem que fazer uma realimentação de praias, quando é que se tem que fazer, por exemplo, uma recuperação de dunas e, eventualmente, quando é que se tem que fazer uma relocalização de infraestruturas no futuro, se necessário. Em termos de limitações, obviamente que ainda existem bastantes, os modelos ainda têm que ter alguma melhoria na qualidade de base dos dados, têm que ser calibrados e validados para cada zona, para cada praia, têm que se transformar os resultados em algo que seja fácil de usar pelo gestor costeiro e também pela comunidade em geral, de forma perceptível e que seja fácil de transmitir às pessoas. Obviamente, eu não o fiz aqui, porque não é o meu objetivo, não é a minha área, uma análise de custo-benefício que inclua as partes sociais, económicas, os aspectos culturais, mas que têm que ser, obviamente, tidos em consideração quando se faz gestão costeira. Devem-se também contabilizar aspectos indiretos, por exemplo, efeitos secundários, uma inundação, por exemplo, de uma linha de comboio, a sua destruição impede a circulação e impede a economia em torno de funcionar, é um efeito que não está ainda a ser analisado nesta tipologia de modelos, mas que pode ser também incluído no futuro. Como considerações finais, devemos no futuro apostar em sistemas de suporte à decisão, que integrem sistemas de alerta do efeito de tempestades e também avaliação da eficácia de medidas que possam reduzir o risco nas zonas costeiras. Deveremos incorporar nestes modelos de previsão as alterações climáticas e podermos definir janelas temporais para a implementação das medidas de gestão. São ferramentas que ainda estão, se calhar, no seu início, digamos assim, mas que poderão vir a ser fundamentais para determinar o impacto de tempestades, como se deve proceder à gestão costeira, quais as melhorias que cada obra de gestão costeira ou ação de gestão costeira possui na minimização de riscos para as pessoas, para os bens, de modo a termos uma utilização adequada das zonas costeiras que salvaguarde também a nossa vida e os nossos bens. Muito obrigado. Muito obrigada, Oscar. Agradeço que deixe de partilhar, que é para... Está já. Ok, obrigada. Ora, eu tenho aqui já várias perguntas, temos muito pouco tempo, porque isto foi um bocadinho grande, mas também já começámos atrasados. Estão aqui a perguntar-se coisas, sobretudo relativamente ao custo-benefício destas proteções. Se as medidas de obstrução, como o perdão da costa e a respectiva realimentação das praias, se diminui o risco. E também estão a perguntar se foi feita uma análise dos custos-eficiência, custos/eficiência, no médio prazo destas medidas de mitigação. Não foi feito aqui, não foi feito neste caso, terá de ser feito, efetivamente. Este é um caso de exemplo mais para mostrar até este modelo. Estas regulamentações, por exemplo, este caso que eu coloquei, estaríamos a falar, porventura, de um custo anual de cerca de 500 mil euros. Isto comparando com outras que existem ao lado, por cerca de €500 mil. É preciso depois ver e pensar se o investimento de 500 mil euros é efetivamente um benefício, traz um benefício suficiente em toda aquela zona para haver um retorno económico, social e cultural, não é apenas o económico, atenção, e ecológico, já agora, porque
estamos a falar de tudo isto. Claro. Isso, de incorporar todo isto, social, cultural, económico, ecológico, e se estes 500 mil euros, por exemplo, que seriam eventualmente necessários por ano para manter uma regulamentação destas, se justificam ou não. E tem que ser pensado caso a caso, obviamente, Claro, e tem que ser visto caso a caso. Há muitas variáveis, nomeadamente a parte cultural também, a parte da ecologia, tudo isso. Justamente também estavam aqui a perguntar de onde é que é retirada essa areia e se o retirar essa areia de outros lados não pode ter também impactos ambientais. Pode. Esta areia normalmente é retirada da plataforma interna de profundidades de 20, 30 metros, em áreas onde a sua retirada não constitua um problema ambiental. Tem sempre impacto, obviamente, ao retirarmos a areia, temos comunidades bentónicas que estão na areia que não vão conseguir sobreviver, mas que conseguem recuperar o seu espaço posteriormente à retirada da areia. Não pode, por exemplo, vou dar um exemplo de outras áreas, no Mediterrâneo, em muitos sítios isto não é possível de ser feito devido às pradarias marinhas que existem no fundo oceânico. Ninguém pensa, obviamente, ir buscar areia e matar, obviamente, exterminar com umas quantas pradarias marinhas. Por isso tem que ser efetivamente efetuado em locais onde o impacto seja muito menor, seja reduzido e onde as comunidades possam recuperar. Imagino que também não pode ser de áreas estuarinas, onde possa haver resíduos e assim, que possam pôr em perigo. Só pode ser feito com areias de qualidade superior, digamos assim. Zonas que estejam, porventura, contaminadas não podem ser utilizadas, obviamente. Zonas de estuarinas que sejam, por algum motivo, seja possível ou obrigatório dragar. Agora até estou a pensar mais na entrada de um porto, por exemplo, para assorear um porto por algum motivo. E se houver qualidade da areia, então essa deve obrigatoriamente ser colocada nas praias, até por legislação. Não pode ser vendida, não deve ser desperdiçada, porque se for necessário retirá-la, deve ser colocada numa praia. Estou-me a lembrar do caso agora do Porto de Aveiro, tem feito isso recorrentemente, com a retirada da areia que não lhes serve, porque está obviamente a condicionar o funcionamento do porto, e é colocada a sul, na zona da Costa Nova e da Vagueira, para minimizar os impactos. Exato. Mas para isso é preciso que esse porto tenha uma certa qualidade ambiental, porque se houver materiais tóxicos que estão depositados no fundo, a mobilização certamente teria... Sim, não, tem que ser sempre areia limpa, de boa qualidade. Claro. Estão aqui a perguntar também qual a frequência do preenchimento em magnitude e em volume. Imagino que isso será dependente caso a caso. Mas posso dar dois exemplos. Por exemplo, a colocação de 1 milhão de metros cúbicos, podem dizer muitas pessoas, mas 1 milhão de metros cúbicos é a Praia da Rocha inteira. Para quem conhece a Praia da Rocha, é a Praia da Rocha inteira. A colocação de 1 milhão de metros cúbicos de areia na costa da Caparica demora 1 ano, provavelmente, a desaparecer, porque é uma costa extremamente dinâmica, ou seja, terá um custo muito elevado. A colocação de 1 milhão de metros cúbicos aqui no Algarve, perto da Praia de Faro, terá um tempo de vida de cerca de 10 anos, porque é um regime muito menos energético e por isso acaba por ser muito mais barato colocar o mesmo valor no sul, obviamente, do que na costa oeste. Por isso, há grandes variações em função do regime energético que nós temos. E a costa oeste é um problema, porque tem um regime energético muito elevado. Pois, a costa oeste é batida, a costa muito aberta, muito exposta. Também há uma pergunta sobre se de facto as autoridades competentes ligam estes estudos, se implementam o que está defendido? Começam a implementar, sim, têm implementado e inclusive nós temos várias autoridades competentes, obviamente, mas temos a sorte de, em várias das agências existentes, termos pessoas com formação específica na área, pessoas que fizeram mestrado e doutoramento na área, e que
umas transitaram da vida académica para essas regiões, outras sempre estiveram nessas entidades, e por isso tem havido uma aposta cada vez maior em medidas mais próximas do ambiente, e por isso não nas medidas de proteção mais pesadas. Há sítios onde as medidas pesadas não podem ser retiradas, porque senão perderíamos também as casas e as estradas logo, mas tem havido uma aposta cada vez maior nas medidas de prevenção e de proteção mais amigas do ambiente. Claro. Isto corresponde aqui também a outra pergunta, que é se não seria determinante para a prevenção fazer uma gestão correta das zonas costeiras através de efetiva verificação da implementação dos instrumentos de gestão territorial em vigor. Sim, eu diria que sim. Claro. Um dos grandes, obviamente que sim, e deveriam estar completamente implementados e não haver muitas possibilidades de exceções, que infelizmente às vezes a nossa legislação também contempla. Nós tivemos e ainda temos vários problemas de gestão costeira que decorrem do passado, onde grande parte da ocupação dos anos 70 e 80 perdura até hoje e ainda teve um acréscimo de magnitude nos anos 90 e foi logo uma das primeiras coisas que eu disse. Nós continuamos ainda a ocupar o litoral e quando já não ocupamos mais em área, ocupamos mais em valor, aumentamos o valor e aumentar o valor também estamos a aumentar o risco. É aumentar o número de pessoas, também estamos a aumentar o risco. E por isso, nós temos efetivamente uma legislação já bastante completa e muito boa, mas herdámos muitos problemas do passado. Herdámos muitos problemas de falta de estruturação e de falta de ordenamento e não vamos conseguir viver sem eles não se vão resolver rapidamente. Mas sim, quanto mais e melhor colocarmos e implementarmos a legislação que até já temos, mais nos vamos defender para o futuro e mais nos vamos defender nas próximas décadas. Isso passa também por uma maior qualificação dos agentes da administração pública e dos decisores políticos, quer os decisores autárquicos, quer nacionais. Sem dúvida, eu diria que as nossas instituições de gestão, como a APA, por exemplo, a Agência Portuguesa do Ambiente, ICNF, etc., já têm estas valências ou já têm também esta consciência, mas a gestão local, por exemplo, a gestão autárquica tem ainda alguma dificuldade em acompanhar este mesmo pensamento, porque para já funciona em ciclos de 4 anos, que são os ciclos eleitorais, e depois funciona muito na base de um atendimento imediato às necessidades da população. E nem sempre isso é absolutamente compatível com planeamento de maior prazo, de mais largo prazo para os próximos 10, 20 anos ou até 30, quando começamos a falar de alterações climáticas, obviamente. Há ainda essa diferença, tem que haver um maior trabalho e uma maior intervenção e comunicação junto com os organismos, sobretudo de caráter mais local. E acha que a aceleração a que estamos a assistir das alterações climáticas vai finalmente obrigar as entidades públicas, o público, os decisores a levarem a proteção do litoral mais a sério? Eu espero que seja antes. Pois, exato, é isso que eu estava a pensar. Porque, por exemplo, ao nível das seguradoras no transporte marítimo, os custos já subiram. Porque esses não negam que há alterações climáticas, esses sabem que há. Eu espero que seja antes, e as seguradoras são uma maneira de fazer, ou seja, as seguradoras se recusarem a fazer seguros de casas na zona costeira, automaticamente começam a desvalorizar casas que estão em risco. E as pessoas começam a ter consciência que se calhar, as pessoas e os gestores começam a ter consciência que porventura acabará por não valer a pena estar nessas áreas. E não sei como é que se despoltará, digamos, a solução, mas se esperarmos apenas pelo resultado das alterações climáticas e do seu impacto, então aí já terá sido tarde e voltamos àqueles números que eu disse no início. Claro. Se não fizermos a adaptação, vai-nos custar mais no final a pagar. Claro. Se fizermos a adaptação, custará muito a pagar, porque estamos sempre a falar de verbas muito elevadas na gestão costeira, mas será
muito menos hoje e nas próximas décadas do que no final do século, certamente. Sim, sim. E quando falava há pouco que há medidas mais amigas do ambiente e outras mais intrusivas, digamos assim, mais violentas, pode-nos dar alguns exemplos? Sim, aquelas que se tomam como medidas de defesa dura, digamos, são os paredões, os esporões, as obras de engenharia maior. As medidas que são chamadas de trabalhar com a natureza são a recolocação de areia, a recuperação de dunas, por exemplo, hoje em dia bastante a recuperação de sapais como área de buffer, por isso área tampão à subida do nível médio do mar, e é através dessas medidas que se tem agora começado a planear aquilo que se designa como Nature-Based Solutions, ou seja, soluções baseadas na natureza. Restabelecer os mecanismos naturais. Podem não ser o medicamento ideal para tudo, mas serão certamente algo que, pelo menos, nos mantém muito mais o valor natural, o valor ecológico da região e que nos continua a permitir o uso, enquanto que as medidas mais duras acabam por ser a última solução possível e muitas vezes acabamos por não ter sequer o usufruto depois da zona costeira que gostaríamos. Temos um paredão. Em frente do paredão às vezes perdemos a praia e para ter a praia vamos ter que pôr mais areia e acaba por não ser uma manutenção daquilo que nós gostaríamos de ter como praia e como área costeira efetivamente. Claro, é um ciclo vicioso. No caso dos manguezais, como se diz no Brasil, o próprio mangal vai subindo o seu nível e vai se adaptando a uma evolução do nível. E no caso dos sapais isso também acontece? Também até um limiar, ou seja, o sapal tem capacidade de estruturação. Reparem, os nossos sapais, em Portugal, em geral, e aqui na Ria Formosa em particular, já se adaptaram só nos últimos 100 anos a 22 centímetros de subida a nível do mar. Porque nós já tivemos 22 centímetros de subida a nível do mar nos últimos 100 anos. Agora vamos ter mais, vamos ter 1 metro nos próximos 100 anos. Não é? Mas eles adaptaram-se. Nós vamos aqui ao lado, eu vou aqui, aliás, basta ir à minha varanda, felizmente tenho uma vista muito boa para os sapais da Ria Formosa, e consigo ver que eles estão em bom estado, não tiveram grandes perdas, conseguimos também, já fizemos a cartografia disso e sabemos que eles não tiveram grandes perdas, e por isso adaptaram-se, subiram, incorporaram o necessário sedimento, incorporaram a necessária matéria orgânica, as plantas foram ascendendo, foram elas próprias depois ajudando o sedimento a depositar-se, e por isso conseguiram ter o mesmo ritmo que o nível do mar teve. Obviamente, se nós acelerarmos o ritmo da subida do nível do mar, como parece estarmos a ver, para um nível em que o sedimento que chega já não é suficiente para conseguir acompanhar a subida do nível do mar, entramos num ponto de ruptura. E nesse ponto de ruptura entramos na inundação do sapal e na morte do próprio sapal. Pois. Haverá um ponto de ruptura que está conhecido apenas em poucos sítios, em muito poucos sítios à escala mundial, mas que sabemos que para alguns locais poderá acontecer alguns entre 2030 e 2060, não havendo ainda, obviamente, uma certeza no quando e onde de forma absoluta. Bom, Óscar, eu acho que vamos ter que ficar por aqui. Muito obrigada. Se de facto a percepção do risco mudar a ponto de, por exemplo, as seguradoras fazerem subir os custos, isso poderá ser uma ajuda, mas essencialmente estamos a ver que é uma questão de conhecimento dos decisores políticos, da administração pública, dos cidadãos em geral, uma questão de cultura científica, no fundo, e de formação de todos os atores envolvidos. Isto para podermos manter-nos em segurança e tomar iniciativas que nos ajudem a prever o estado do oceano para termos o tal oceano seguro que queremos ter no final desta década. Muito obrigada, Óscar. Obrigado eu, muito obrigado pelo convite.
Obrigada a todos os que estiveram connosco hoje. Chama a atenção que a nossa conferência continua amanhã, das 6 às 7h30, terá um horário um bocadinho mais alargado, 7h45, porque temos que abordar os restantes resultados esperados para a década do oceano. Vamos falar de um oceano valorizado, com o Tiago Pitecunha, vamos falar de um oceano acessível, em que o conhecimento seja partilhado para um futuro sustentável, com Carmen Santos, e vamos falar num oceano inspirador. Terminamos com um painel que nos vai certamente inspirar, com 3 grandes mulheres do mar, dos 2 lados do Atlântico, portanto não percam esta nossa sessão de amanhã. Obrigada.